Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso Fibercast número 13. E hoje vamos falar sobre um assunto incrível, assunto quente do momento, o fim da era dos serviços de valor adicionado ou os famosos SVAs. E eu estou com um convidado aqui muito especial, que é o Dr. Guilherme Nigri, que tem um artigo recentemente postado na Exame exatamente sobre esse assunto. Vou deixar o link aqui embaixo, quem quiser ler o artigo na íntegra. E por mais que pareça um título polêmico, é um título polêmico, podemos dizer assim, porque muita gente está tendo contato com o SVA agora, em 2023. Teve gente que nunca ouviu falar de SVA, vivendo no mercado de telecom. E vamos entender melhor essa história do fim da era dos serviços de valor adicionado ao longo desse podcast aqui, com o nosso parceiro aqui. Eu acho que não tem ninguém melhor no Brasil para debater esse assunto aqui que o Dr. Guilherme Nigri. Então, roda a vinheta e vamos começar o nosso bate-papo. Muito bem, doutor. Seja muito bem-vindo à nossa mesa aqui, o nosso bate-papo. Vamos entender melhor aí que história é essa do fim da era dos SVAs, quando tem gente começando a mexer com SVAs agora, né? Muitos provedores estão começando, muita gente me chamando no WhatsApp, Matheus, eu preciso fazer, o concorrente está fazendo, estou perdendo cliente ou está custando muito caro. Vamos entender melhor, mas antes... Quem é Guilherme Nigri, né? Qual a tua história como provedor de internet antes de a gente chegar nesse assunto? E aí sim, depois a gente vai desconstruindo aqui essa história e vamos entender melhor. Matheus, muito obrigado pelo convite. Então, eu comecei a trabalhar com provedores de internet há mais ou menos 13 anos atrás. Sou advogado, né, com formação em Direito e me especializei no ramo de telecomunicações e internet há mais ou menos 13 anos. Uhum. E esse tema SVA, ele realmente sempre foi muito polêmico, sempre foi muito estratégico, muito importante para o mercado de telecomunicações. Tá? Então, assim, eu sempre tratei esse tema porque foi um tema que era pauta do nosso escritório por conta de planejamento tributário. Né? Uhum. A internet nasceu com um serviço de valor adicionado e se tornou o serviço mais poderoso do mundo, uhum. Né? Através da internet, que muitas coisas vêm se desenvolvendo, e ela é essencial para a vida de todo mundo. Né? Então, a própria Anatel, né, ela criou o serviço de comunicação multimídia, né, que é a internet propriamente dita. Que são as redes de telecomunicações. Uhum. Né? Então, antes a gente tinha as redes de telefonia e a internet era um serviço de valor adicionado a essas redes. Tá? Perfeito. A gente está falando da era da internet de escada. Uhum. Né? Só que a importância da internet foi tão grande que a própria Anatel decidiu criar um serviço, né? e tornar isso mais acessível para empresas privadas através da outorga, do serviço de comunicação multimídia. Então, com isso, a gente teve um avanço muito grande de expansão de redes de telecomunicações e a internet, né? E depois teve até uma modificação da própria resolução da Anatel, onde que colocou que essas empresas que criavam as redes de telecomunicações poderiam também prestar o serviço de conexão à internet. Uhum. E aí a gente tem um primeiro impacto, porque a internet ela começou a misturar com o serviço propriamente de telecomunicações, Isso. que na verdade ela se tornou muito mais importante. O serviço principal era a telefonia, né? Era telefonia. Tu tinha telefonia e usava um pouquinho de internet na época, né? Tipo, na época tinha internet de escada, tu usava muito o telefone e a internet tu usava muito menos do que o próprio telefone. Finais de semana, né? Exato, depois da meia-noite. Exatamente, ali você poderia que você não pagava pelo pulso, né? Isso, os pulsos. Então, mas a gente teve um embate muito grande com relação a isso, porque as receitas estaduais, entendendo que a internet se tornou o principal, né, e ela é algo que está agregado ali e quase que inseparável das redes de telecomunicações, veio a interpretação, até mesmo por conta da resolução da Anatel, que a internet era um serviço de telecomunicações. Tá. Então a gente começou a ter esse embate jurídico
porque de um lado a gente tentando defender que a internet permaneceria como um SVA, de acordo com a norma 4 do Ministério da Comunicação, e, por outro lado, a Receita querendo cobrar o ICMS, né? Porque sobre o SVA não teria o ICMS. Sim. Né? Então, sempre foi um questionamento e uma briga muito forte no judiciário em relação a isso. E o que acontece é que, para evitar, né, maiores embates e aí fiscalizações, que muitas vezes as empresas não estão 100% regularizadas com a questão tributária, fiscal, aquela questão do telhado de vidro, né, alguns serviços digitais, né, que se utilizam da própria internet, né, porque quando a gente fala de serviço de valor adicionado, porque ele está adicionando algo a um serviço pré-existente de telecomunicações, então esses serviços digitais que dependem da internet para a prestação de serviço, eles começaram a fazer parte do portfólio, até mesmo como estratégia, tá, para a gente fugir dessa discussão. Por quê? Porque a partir do momento que você tem um serviço digital, não tem como a Receita Estadual falar, não, mas isso aí é telecomunicações. Não é. Sim, não é. Não é. Então, assim, então a gente consegue trazer de forma clara e objetiva e mostrar de forma bem transparente a divisão entre internet e serviços digitais. Sim. Então a gente foge então da maior carga tributária que o provedor tem, que é o ICMS. Perfeito. Tá? Então quando eu trouxe o título o fim da era dos SVAs, é porque muitas vezes toda a estratégia montada pelos provedores muitas vezes era adotada como forma de fugir da tributação ou de fazer um ajuste ali, e muitas vezes não tinha comunicação com o cliente, com o usuário final. Às vezes eles nem sabiam que tinha direito a algum tipo de serviço. Esse serviço não era muito bem aproveitado, né, pela empresa. Então, assim, existe um modelo de negócio que ele não é muito efetivo, sabe? Então, isso causa um pouco até de mal-estar para os consultores, que a gente que está querendo ali ver a aceleração da empresa, o crescimento da empresa, a gente vê, mas isso não está legal, né? A questão do serviço digital, o serviço de valor adicionado é algo extremamente interessante. Ele continua sendo pauta importante para os provedores, mas efetivamente eles não estão trabalhando da melhor forma, né? Então, eu fiz uma jornada, né, com o João Kepler, que é o maior investidor de startups da América Latina, né? Ele é CEO da Bossa Nova, e nessa jornada eu consegui entender o poder que os provedores eles têm na mão a partir do momento que eles entendem e elevam o nível de consciência empresarial, e eles entendem que o negócio deles depende de camadas de serviço. E quando a gente fala dessas camadas de serviço, são realmente os SVAs na essência da palavra, agregando valor, e não da forma que está sendo colocada. Então, eu trouxe esse tema polêmico no sentido, o formato de SVA que é aplicado hoje vai acabar, para nascer uma nova era desse serviço de valor adicionado, mas com uma potência muito maior, a fim de efetivamente a gente atender os anseios dos nossos usuários finais, a fim de criar uma comunidade que é apaixonada pelo provedor, que vai deixar de ser só de internet para ser um provedor de serviços, né? Perfeito. Um provedor de serviços digitais, experiências, soluções, ou outras coisas. E uma coisa interessante até que eu estou trazendo nas minhas palestras esse ano é que durante muito tempo, né, eu até brinco na palestra, falo assim, um dos produtos que a minha mãe comprou, que eu lembro disso, comprou a Bina, muito tempo atrás, 15 anos atrás, 20 anos, nem sei quanto tempo. A Bina era uma possibilidade de tu ver o número de quem tá te ligando. Que antes nós ter o telefone, a linha telefônica em casa, a gente tinha os telefone de escada, aqueles, né? Então, não sabia quem tava te ligando. Então, tu pagava para saber as pessoas que estavam te ligando. Esse serviço virou commodity, ele foi absorvido pela telefonia. Então, tu começa a comprar telefonia já com esse serviço. E aí, aos poucos, nasce a internet. Então, naquela época, a telefonia era algo incrível, ela vira um commodity, ela vai perdendo potência, a internet começa a subir, vira uma das necessidades mais importantes, talvez. Tem gente que acaba a luz e liga pro provedor dizendo que está sem internet, né? De tão importante, uma necessidade básica. Mas chega um ponto que a internet vira uma commodity. Hoje, né? Hoje a gente chegou no ponto que
A internet realmente virou a commodity. Então, o que eu vejo é que a grande maioria das empresas que trabalha com SVAs, serviços de valor adicionado, que deveriam ir literalmente, né, adicionar valor, quando tu vê a comunicação num provedor, não tem. Não tem valor. Então, o cara continua vendendo internet, só que a internet de hoje não é a mesma... não se tem mais o mesmo desejo que se tinha antes, porque tu tem um monte de empresas vendendo a internet para ti. Exatamente. Né? Então, o cara tem o SVA, mas a comunicação dele é 99% a banda bem grande, ou o preço bem grande, e, sei lá num cantinho bem pequenininho, dizendo que tem um produto XYZ que o cliente acaba nem usando. E no final das contas, isso acaba, muitas vezes, vira até um custo para o provedor, né? Se ele não absorve um tipo de benefício, né, vira um custo. Sim. Né? Muitas vezes esse custo é abatido na questão tributária, né? Mas isso aí não é o foco do negócio. Não. Né? Então, quando a gente fala, hoje, que a gente está na era da fibra ótica, onde que a conexão de internet de um provedor e de outro é praticamente a mesma coisa, né? Então se torna realmente um commodity. Isso. Então, assim, onde que ele vai diferenciar isso? Como que ele vai fazer para se destacar no mercado? Porque se ele tem o mesmo produto que o outro, qualquer R$5 de diferença, ele perde o cliente dele. Aí, se nós fosse traçar um paralelo de evolução, de, vamos dizer assim, previsão de futuro, com base no que já aconteceu na Telecom, não estou tirando uma teoria maluca do nada, estou pegando históricos que aconteceram na Telecom, a gente vai chegar no caminho em que a internet perde valor e os serviços... Talvez os serviços tenham que ser a estratégia principal do provedor, né? E aí, o que eu vejo é que, por exemplo, assim, hoje o cara treina um vendedor, mas ele treina o vendedor para vender internet. Só a internet. Né? Não parece que o provedor entende que as novas soluções, os novos serviços é o que vai fazer... né? Uma das coisas que vai fazer ele continuar crescendo, né? Eu não sei, cara, mas eu acredito fielmente que nos próximos 5 anos aí vai ter muito provedor que mais 50% do faturamento não vai ser internet. Eu acredito piamente nisso, porque a gente está vendo, por exemplo, a própria Amazon, né? Querendo já ter uma rede de telecomunicações, né, que disponibilizar o acesso à internet. E o que ela quer com isso? Né? O que ela tem? Ela tem uma rede de distribuição de produtos e serviços. Uhum. Né? Então, ela quer ter o quê? O caminho para que o usuário, né, o cliente, adquira esses produtos e serviços. Uhum. Né? E, possivelmente, aí é lógico que eu não quero fazer nenhum tipo de previsão de futuro aqui, mas a gente vai vendo o mercado se desenhando no sentido de que a internet, às vezes, não vai ser nem cobrada. É o que a gente chama de desmonetização da internet. Eu, aqui, inclusive, eu já trouxe algumas vezes esse assunto. É bom e é ruim, porque às vezes quando tu fala isso, tem gente que já, meu Deus do céu, tudo vai acabar, e já falaram 1 milhão de vezes que vai acabar, e não sei o quê. E eu não enxergo como fim, cara. Eu não consigo enxergar essas coisas como fim, né? Eu acredito fielmente aí que nos próximos 5 anos vamos ter milhares de novos provedores. Milhares. Eu tenho certeza que isso vai acontecer. Não vai deixar de nascer provedor. Inclusive, o meu palpite é que nós vamos ter mais pequenos provedores no futuro do que hoje. Devido que é um palpite totalmente ao contrário da maioria dos consultores, né? A grande maioria fala assim, cara, não, o provedor vai sumir, vai ser tudo absorvido por grandes corporações. Aí eu falo, não, ok, provedor de fibra ótica, provedor de internet de fibra ótica, ok, pode acontecer isso, mas brevemente uma pessoa pode usar a rede de alguém. Tipo, hoje, para tu montar um provedor com 10 mil assinantes, cara, tu tem que ter bala na agulha. A partir do momento que isso vai virando... Que a fibra ótica vira um commodity e qualquer pessoa pode abrir um provedor em cima de uma rede neutra... Vão ter centenas, milhares de pequenas franquias. E aí sim, aí não são mais franquias de provedores de internet de fibra ótica.
São provedores de serviços digitais, provedores de soluções inteligentes, provedores de experiências, provedores disso e provedores, né? É sobre isso. É sobre isso. Né? A pauta até do texto que eu escrevi, que foi publicado na Exame, é pensando exatamente nisso. Né? Os provedores eles precisam caminhar, né, para a nova economia, entendendo os novos modelos de negócios, né? Como que isso acontece, porque... E eu vi um vídeo seu de 2019, onde você trazia muito bem isso. Né? Tipo assim, a Blockbuster deu lugar à Netflix. Né? Os táxis estão dando lugar para o Uber. Né? Então, assim, se ele tem uma visão de nova economia, de novos modelos de negócio e como escalar o negócio deles... Eles não ficam para trás. Então, não é que vai acabar. Não. A internet nunca vai acabar nesse sentido. Pelo contrário. Não tem como. Ela é extremamente necessária para as demais coisas acontecerem. Isso. Né? Então, assim, ela tem seu grau de importância, isso vai ser respeitado, mas a forma e o modelo de negócio pode ser diferente. Então, como você vai monetizar a empresa, que também já estive falando várias vezes sobre multiservice, né? Não é um provedor de internet propriamente dito, porque isso todos têm. Isso. E qual que é o diferencial? Como que a gente vai fazer isso acontecer? Eu iria mais longe. Não é nem provedor de internet, porque os provedores de internet não se comportam como provedor de internet. Eles se comportam como provedores de internet de fibra ótica. Entendeu? Específico. Um provedor se vamos pensar em provedor de internet, já poderia pensar que é um provedor que, cara, ele não se apega a uma tecnologia só. Ele pode trabalhar com 4G, com 5G, FWA. Ele poderia já... Pensar em conexão. Em conexão. São provedores de conectividade. Já tem muito mais linha de futuro esse tipo de business do que provedor de internet de fibra ótica, né? Porque nós tivemos oscilações no mercado. Por exemplo, as companhias de telefonia móvel tiveram que se readequar em que as pessoas não compram mais telefone móvel. Não compram mais linhas telefônicas móveis. Tu compra a internet e a linha telefônica móvel virou um subproduto da internet. Né? Então, as linhas ilimitadas... Para ser bem sincero, nem sei hoje se a gente paga DDD. Eu não sei, cara. Aqui eu sei que a gente tem um pacote que tem tantos gigas de internet, a gente não usa o pacote de tantos gigas de internet, a móvel, né? E o mercado vai tendo que se readequar conforme as coisas vão virando commodity, não dá para fugir. Tipo assim, eu acho que até uma ignorância fala assim, não, isso está acontecendo. Não vai acontecer nada e tal. Porque, e aí, isso é uma das coisas que me incomoda, Nigri, porque é triste ver muita gente do mercado que chegou num ponto incrível, está empacado hoje, não consegue enxergar um caminho para ir e do nada, cara, vem um empresário novo que não era do mercado de telecom, entrando na cidade com uma proposta diferente e tu vê os caras rampando. O que acontece? Rampando, tipo assim, rampando um monte. Amigos, né, conhecidos que eu tenho, que não são de telecom, que trabalham com... Vamos dizer assim, que é o SEVA, né? Podemos dizer assim, né? Eu tenho um amigo que trabalha com soluções de câmera. Essas pessoas começando a poder olhar para o mercado de telecom, porque tá mais fácil entrar no mercado de telecom hoje. Tá cada vez mais fácil. Então, novos empresários, né? Isso eu acho que é uma coisa que o mercado precisa entender, que as pessoas dos outros mercados também estão de olho no nosso mercado. Sim. Empresários de outros setores também sempre tiveram de olho no nosso mercado. Então, talvez os nossos grandes concorrentes daqui 5 anos não seja o provedor de internet, né, o meu concorrente da esquina ou do outro bairro. Seja, sei lá, o dono de uma startup que o cara nem conhece, que ano que vem vai montar uma franquia em base de uma rede neutra e os principais serviços dele, tipo assim, a principal oferta dele não está baseada na internet. Está baseado num serviço muito diferente. Inovador. Né? Então, que nem eu estava falando para ti, né, recentemente da solução de Vision Computing para idosos. Sim, incrível, é claro. O meu pai e minha mãe, eles cuidam da minha avó, tá com 80 e poucos anos, tiveram que botar uma solução de câmeras na casa dela, porque ela tá com problemas de mobilidade, pode cair, pode se machucar a todo momento.
de certa forma, invadindo a privacidade dela, né? Eu não sei nem se ela sabe, realmente não sei, mas para eles é um problema, eles têm que estar toda hora olhando, pô, ela está bem, não está, foi dormir, não foi, caiu, não caiu. E fora daqui a gente já começa a ver empresas que botam uma IA para cuidar. Não, fala aqui, ó, então tu me dá R$ 79,90 por mês, eu tenho um sistema de cuidado de idosos que, cara, se qualquer coisa acontecer com a senhora, eu vou te disparar um WhatsApp e aí você vai lá na casa dessa pessoa ver. E junto com isso, por mais R$ 59,90, por mais R$ 109,90, por mais tanto, vai a internet, ou já vem a internet junto. Então, em algum momento isso vai acontecer. E aí, como que eu trago esse cliente de volta se não é mais sobre a internet? Né? Ele está com outro produto lá. Então, eu acho que isso é interessante. E como é que fica no provedor a questão contábil, a questão jurídica, dele trabalhar essas camadas de serviço? Como é que trouxe? Continua sendo SCVA? Então, cada serviço, né? Hoje, estou falando da regra tributária hoje, né? Cada fato é gerador de um tributo. Né? Então, a gente tem que analisar cada fato gerador e identificar qual tributo que incide sobre ele. Né? Então, assim, hoje tem até uma discussão na Anatel para falar quanto que é SM, quanto que é SVA, mas acho que isso é uma questão que é até ultrapassada, porque eu entendo que com o avanço do provedor de serviços, né? Não vou falar agora de internet, nem de SVA e nem de IoT, enfim, mas de serviços, né? Essa discussão se esvazia, né? Estou falando com a regra atual. Quanto mais com a nova regra que a gente vai estar... Eu acho que a regra sempre... Tipo assim, essa discussão sempre esteve em cima da internet, né? Tipo assim, eu tenho equipamentos, é SCVA, não é SCVA, então eu faturo tantos por cento de internet, tantos por cento de SCVA. Mas o que a gente está falando aqui são de aplicativos, soluções, serviços que realmente não são internet. Exatamente. Então, esses serviços são os fatos geradores de tributos. Então, a gente vai ter que identificar qual tipo de serviço e o que ele tem de tributo em cima dele. É sobre isso. É uma análise bem objetiva sobre cada coisa. Né? Então, eu entendo que vai esvaziar essa discussão sobre porcentagem de SM e SVA. Não é sobre isso. Até porque, até hoje, o que a gente tem que fazer? Um plano de contas, identificar o que a gente gasta como telecom, né? Para ser o SCM, para ser a questão do ICMS, e aí a gente identifica o que são serviços digitais, né? O que está dentro da norma que poderia ser entendido como SVA, para a gente fazer o recolhimento do tributo de acordo com a regra. Né? É óbvio que todo mundo quer pagar menos, então a gente sempre tenta encaixar ali com a possibilidade do SCM ficar o menor possível, né? Nesse sentido. Mas aí, a visão que eu tenho, que acredito que você tem também, é que a gente... O foco é para que as empresas levem, né, e algo que cura a dor dos clientes. A gente pensa que o provedor ele tem que criar ali uma comunidade que é dependente do serviço que ele vai prestar. Então, ele tem que ter uma visão que a visão é do cliente. O que o cliente está precisando? O que o cliente hoje necessita, né? Poxa, a gente tem uma comunidade de idosos, a gente tem um grupo de pessoas que precisam de um serviço desse. É extremamente necessário. Pô, se esse provedor ele tem esse serviço, né, dificilmente ele vai perder para um concorrente. Né? Como é que ele consegue se descolar dessa concorrência insana que a gente vive hoje? É ele trazendo serviços inovadores, serviços que quando o usuário bate o olho e fala, eu preciso disso. Né? E na nova economia é isso. Né? Os serviços chegam e falam, uau, eu tenho que usar esse serviço, não tem como. Então a gente está falando dos bancos digitais, por exemplo, quem não tem um Nubank? Né? Quem não tem assinatura de um Netflix, né? Quem não usa o Uber, que são serviços que eles foram criados com foco na visão do cliente, do usuário. Sim, o cliente precisa. É o que ele precisa.
né? Então, por que vai ficar focando só na conexão? Né? A conexão se tornando commodity, a gente tem que voltar os olhos para essas camadas de serviço. E aí sim, a gente vai conseguir seduzir, se relacionar, criar uma comunidade. Vamos lá, é uma Apple lançando o Apple Fitness, é uma Apple lançando outros serviços, né? O iCloud, além do iPhone. Exatamente. Ou além do Mac, né? Que começamos antes no computador, depois fomos para o iPhone, criando um ecossistema. Você acredita que nessa nova era vai ter provedores de serviços digitais que vão ter clientes que nem têm internet? Por exemplo, estruturei um novo provedor de experiências, um provedor de... Vamos lá, provedor... Eu acho que ainda o nome que vai pegar é provedor de serviços digitais. Vamos lá. Tem um novo provedor de serviços digitais. Esse provedor tem alguns serviços incríveis. A CFTV Inteligente é uma, que me dá controle de idosos, me dá controle de kids, me dá controle de pessoas estranhas que entram na minha casa durante o horário que meu filho está lá. E, enfim, tem uma solução muito interessante de CFTV. Eu tenho, uma solução... 2, 3 soluções de streaming interessantes, de aplicativos mesmo, um aplicativo de estudo, um aplicativo de outra coisa. E eu tenho um cliente que ele gostou do meu produto, porque eu sou um provedor de serviços digitais e tenho produtos que eles não encontram em qualquer lugar. Mas ele já tem internet. Ele poderia comprar de mim só esse produto? Poderia. Não, eu entendo que existe já essas empresas, né? São empresas de produtos digitais, elas existem. Mas por que não o provedor que já tem a conexão, já está dentro da casa do cliente, por que não ele investir nesse tipo de empresa? Por que ele não criar essas camadas de serviço? Ele está com a faca e o queijo. Né? Ele só precisa fazer o dever dele. Ele precisa levantar a cabeça e olhar para o mercado e entender o movimento. Né? E é totalmente possível. E esse é o chamado que eu tenho feito. Galera, vamos expandir o nível de consciência empresarial, vão começar a olhar para o mercado com uma visão diferente, porque o mercado está mudando. Tá, total. Né? E se vocês ficarem aí, vocês vão ser a nova Kodak. Sim. Né? Sim. Não dá para ser assim. Sim. A coisa está acontecendo, e está acontecendo muito rápido. Né? A hora da mudança é agora. Né? Então, existe esse movimento que acredito que nós, né, temos batido muito na tecla. E vamos encabeçar isso também, vamos chamar a galera, bora fazer esse movimento acontecer. É um movimento de tecnologia, de inovação. Vamos transformar, vamos pivotar o negócio agora. Não vamos deixar os outros fazerem isso, não vamos deixar as pessoas saírem de outros mercados, entrarem no nosso mercado e bagunçar o coreto todo. Vamos fazer nós. A gente pode perder o bonde, né? Exatamente, a gente tem que ser protagonista. Vou te dizer que essa é uma preocupação minha. É exatamente isso. Um outro nicho de mercado com soluções muito interessantes para a casa das pessoas que eu não tenho. Né? Recentemente eu me reuni com um grande empresário aí, ele foi um dos responsáveis por trazer os SVAs da Telefônica no passado. Ele vai vir gravar um podcast com a gente aqui. E, cara, eu estava tentando entender melhor essa situação dos SVAs. E aí, deixa eu lembrar aqui o que eu ia puxar dele. Putz, esqueci. Ele me trouxe a questão... lembrei. Ele tem um acesso muito grande. Eu não vou falar o nome das empresas, mas sabe aquelas empresas de seguro que tem os maridos de aluguel? Contratam seguro residencial. E aí, dentro do seguro residencial, tem o cara que vem resolver problemas da tua casa. Tem o cara que vem resolver problema de chuveiro que queimou, encanamento. E, tipo assim, é um valor que tu paga por mês lá, já vem embutido no seguro da casa. Então, tipo assim, é um SVA do seguro, né? E ele falou assim, Matheus, eu conheço o dono dessa terceirizadora que terceiriza para as companhias de seguro. Aí eu fiquei pensando assim, cara, imagina se o cara monta uma empresa, um provedor de serviços digitais, que tem um marido de aluguel, que tem soluções de CFTV, que tem
streamings, né? Porque hoje, com o valor que o cara paga aí, o streaming mais famoso do mercado, tu consegue comprar 6, 7 aplicativos, né? E isso tem um vendedor bom lá na ponta, cara. Como é que eu brigo com esse cara aí? Né? Porque ele pode muito bem contratar uma rede neutra aí dos grandão e vender internet mais barato que eu vendo com uma camada de serviço que eu não chego nem perto. Né? Tipo, chega para um provedor e fala assim, não, monta tu um time de marido de aluguel. Ah, tu tá louco? Os caras não querem nem puxar o cabo pro segundo ponto do roteador Wi-Fi. Então, eu penso que uma empresa dessas, principalmente essa seguradora a nível nacional, ela pode facilmente virar uma operadora de internet e virar nosso concorrente do dia para noite, cara. É verdade. E eu sei que não agora, é fácil. Né? Agora. Mas veja, não é fácil também os provedores de internet vou começar a criar empresas e não é sobre isso. Então, quando a gente começa a entender a nova economia e essa jornada eu fiz com o João Kepler, a gente entende que a gente vai escalando, né, o entendimento das coisas e a gente chega num ponto que a gente entende o seguinte: bom, eu tenho uma empresa, eu tenho um provedor de internet, eu tenho uma receita recorrente, eu não vou abrir outras empresas para eu gastar o meu tempo, a minha energia criando produto. Isso se torna inviável porque ele pode levar o negócio dele principal à falência. Então, a gente entende que a gente pode colocar o nosso dinheiro para trabalhar para a gente. E aí a gente começa a falar de investimento. Investimento em negócios disruptivos, negócios inovadores, são as startups. Né? Então, assim, você coloca o seu dinheiro, a gente coloca empresas que têm outros CEOs, outros founders, né, para trabalhar de forma voraz, e você acompanha, você está junto com esse movimento, senão você vai criando camadas de serviço que você não precisa ter a sua energia naquilo, você já colocou o seu dinheiro, que foi a energia que você já gastou lá atrás, ela está trabalhando para você consegue criar o ecossistema. E aí a gente consegue, nesse ecossistema, os business vão se retroalimentando. E aí a gente chega lá no 5º nível de consciência empresarial que está no livro dele, né? E os cursos que ele dá, que fala sobre a questão do jogo infinito. E o jogo infinito é exatamente isso, onde que você tem um business principal, camadas de serviço, onde que esses negócios vão se entrelaçando, um alimentando o outro. E aí você tem esse ciclo que o business começa a um fazer sentido para o outro. E aí você consegue se afastar um pouco do business, porque ele já está se retroalimentando, e você passa a fazer uma coisa que é algo até mais social. Você passa a olhar para as pessoas para tentar servir essas pessoas de alguma forma. E aí você consegue ajudar essas pessoas a irem além daquilo que elas eram. Se você conseguir escalar esses níveis de consciência, e você conseguir fazer seus negócios seguirem quase que de forma autônoma, porque um está alimentando o outro, você consegue trazer outras pessoas a elevar o nível de consciência, e ela também começa a fazer parte desse ecossistema e começa a fazer parte do jogo infinito também. É algo encantador, né? E desafiador. E não é utópico, porque é possível, porque outras pessoas já fizeram acontecer. Não é utópico nem um pouco, porque é o modelo de mercado atual, né? É o modelo de mercado atual. Por exemplo, essa companhia de seguro aí, ela não desenvolveu a solução. Eu conheço isso por economia colaborativa, onde que tu vai trazendo parceiros de negócio e tu vai montando o Uber, por exemplo, né? O Uber ele só consegue ser o Uber porque ele entende que, cara, os parceiros da ponta têm uma economia colaborativa com ele. Tem empresários lá na ponta executando um serviço de levar para mim os passageiros, né? Então, essa companhia de seguro ela não desenvolveu um produto novo. Ela só falou assim, cara, vem cá. Se o cara tem um seguro de residência, que tipo de outros serviços que eu consigo encaixar aqui que tem conexão com o meu business, né? E isso não está acontecendo só no âmbito telecom. Né? O meu cunhado, cara, ele montou uma empresa de... cara, ele entrou no ramo de farmácia. Né? Ele desenvolveu um suplemento para acne, cara. Ele tá curando espinha. Olha só que louco. E aí eu comecei a entrar nesse mundo e eu comecei a perceber o quê, cara? Pessoas famosas estão começando a desenvolver os seus próprios produtos de beleza. Tá?
Já deve ter visto muito isso. O famoso tal, a linha não sei o que dele. Tu acha que ele tem um bioquímico, uma empresa de marketing? Ele não tem nada disso, cara. Tu contrata uma empresa que faz white label de produtos de saúde. Tu contrata uma empresa que faz white label de suplementos. Tu contrata uma empresa que faz white label... Então, os influenciadores estão percebendo que eles conseguem criar um ecossistema ao redor deles e que eles podem vender outras coisas, inclusive internet. Larissa Manoela, um case de MVNO, velho. Larissa Manoela é uma influenciadora teen, né? Pop, né? Da galera mais jovem aí. E as pessoas que se conectam muito com ela vão lá e compram a linha telefônica de internet dela. Porque ela tem a... Deixa eu ver aqui. Eu não sei nem o Laricel. Sabia? Eu não sabia, não. Não conhecia? Não. Laricel, a companhia de telefone da Larissa Manoela. Então... ela já tem uma comunidade. Já tem, né? Então, ela tem uma MVNO com a TIM, né? Então, tá aqui o cartãozinho dela, bem pop, né? Plano Start, 5 GB, 25 pila, mais 1,5 GB de plano e mais 1 GB de bônus. Daí tem o Star Mais, Minha Voz, Sempre On e o plano Superstar. Olha só, o plano Superstar dela lá tem um monte de giga, o cara paga R$75. E aí tem um monte de coisa interessante. Então, cara, olha que interessante. Hoje é MVNO, né? Mas com o advento da rede neutra, nada impede mais cedo ou mais tarde do meu concorrente ser a Larissa Manoela. Meu concorrente de telecom. Então, aí tu tá concorrendo... Aqui tu não tá concorrendo o serviço de valor agregado, tá concorrendo com marca já, né? Branding já é outro tipo de comunicação também que as pessoas acabam comprando. Então, eu acho que isso é muito interessante, cara. É algo que a gente tem que debater. Agora... O problema está justamente na atenção que está sendo dada pro assunto, né? É isso que eu vejo. O foco excessivo em cima da internet. A gente ainda tem o foco excessivo em cima da fibra ótica. Inclusive, a gente tem serviços no meio de conectividade que são inovadores, que os provedores não estão usando. E eu acho fielmente, cara, quem que não começar a olhar isso com mais atenção, não mais só como um benefício tributário, porque é aí que tá, né? Quando tu olha só como benefício tributário, tu não dá atenção comercial, né? O pessoal vai ter problema. E o que tu tá aconselhando, pessoal? Como que tu tá falando assim, cara, qual que é o caminho? O que eles precisam fazer para começar a olhar essa nova era de SVAs com uma camada, tipo assim, não olhar mais SVAs como algo... uma coisinha, mas sim como camada de serviço, ecossistema. Qual que tu acha que é o passo, assim? Por onde que começa? O primeiro passo é você entender realmente a necessidade do cliente, né? Nós estamos falando de um Brasil, né? O Brasil é gigante, diversas culturas, cada região, né, tem ali a sua forma, a sua cultura, enfim. Então é importante que haja um trabalho primeiro de pesquisa, né? Para entender o comportamento do usuário. Mas é óbvio que a gente já tem algo também que é macro, que a gente sabe que as pessoas precisam de alguns serviços que são essenciais para a vida delas mesmo. Então, a gente está falando de saúde, né? A gente está falando de cuidado, segurança, enfim, são coisas que você não tem como fugir disso. Sim. Então, são necessidades urgentes que todos precisam. Né? Então, assim, é importante eles começarem a entender a importância disso. Uma vez que entendeu, como que eles vão avançar com relação a isso? Né? Pelo que eu entendi, e aí é um caminho que eu tenho traçado, é o caminho do investimento. Né? Então, a gente, inclusive já junto à Bossa, né, a gente criou um pool de investimento que é de fato em negócios, né, em startups, que vão trazer serviços que são disruptivos, inovadores. Então, a gente está de olho nesse serviço e aí a gente vai investir nesse pool, que vai investir nessas startups que serão camadas de serviço. Então, assim, olha que interessante.
o provedor colocando o seu dinheiro para trabalhar para ele. Né? Então, ele coloca camadas de serviço de algo que ele é acionista, né? Que é o poder do equity, né? Que é uma fração acionária ali. E sempre com o olho, né, de empresas que estão focadas na inovação. Então, ele vai poder fazer um mapeamento disso muito bem. E quando eu falo... E aí eu trouxe essa questão da Bossa, porque você investir hoje em empresas, startups, é extremamente arriscado. Né? Nós estamos falando de venture capital. Né? Nós estamos falando de investimento de alto risco. Né? A probabilidade de você investir numa startup e perder seu dinheiro é muito grande. Tem que ter uma ciência por trás disso. Então, tem o fundo de investimento, que é a Bossa, que já tem toda a expertise. Né? Então, ela sabe fazer uma due diligência, entender quais empresas que têm os founders comprometidos, que têm um propósito legal, que tem um mercado que é exponencial, que vai se multiplicar. Né? Que vai ter um equity super valorizado. Então, se você investe numa empresa que tem já essa análise, e essa empresa ainda puder ser camada de serviço do seu provedor de internet, eu acho que é aí que está o pulo do gato. Eu ganho 2 vezes. Ganha 2 vezes, e aí ganha casca, ganha camada de serviço, ganha o consumidor, cria uma comunidade, enfim. Eu entendo que esse hoje é o caminho que eu consigo enxergar de criar um potencial enorme para... Eu estou pensando aqui, então, a nova era, não poderíamos dizer assim que a nova era está ligado ao ecossistema. Ecossistema. Não mais internet e SVA, mas sim a ecossistema. Ecossistema retroalimentado. Exatamente. Um retroalimenta o outro e, no final das contas, a gente consegue... Assim, um ecossistema retroalimentado pensando... No usuário. Na vontade do usuário. Na vontade do usuário, né? Eu acho que não é nem na vontade, é na necessidade do usuário, porque às vezes ele não sabe o que ele... Na dor dele, exatamente. Tipo assim, ele até sente a dor, mas ele não sabe como curar ela. Por exemplo, meu pai. Meu pai sente a dor de ter que pegar o celular 40 vezes por dia para ver se a minha avó tá bem. Ele sente a dor. Sim. Ele só não sabe como curar ela. Né? Tem aquela frase famosa do Henry Ford, que se eu fosse pedir para as pessoas o que elas queriam, elas iam dizer que queriam cavalos mais rápidos. Já conhece essa frase? Porque na época que não tinha carro... Qual que era a dor das pessoas? Cara, eu queria um cavalo mais rápido, porque daqui para São Paulo demora 5 dias. A pessoa não tinha capacidade intelectual de entender que, cara, tu ia poder pegar rodas e montar um motor e fazer um carro. Quem sabia isso era o Henry Ford. Imagina, ele era o adepto da inteligência, né? Imagina quantas pessoas nós temos que têm ideias disruptivas, que são ideias que realmente para curar essas dores. Mas eles não têm ainda capacidade financeira para isso. Né? Eles precisam do investimento para isso. Né? Então, assim, nessa esteira, nessa jornada que eu tenho pensado e trilhado, é exatamente sobre a gente poder dar poder financeiro, né? E capacidade técnica e smart money para essas pessoas conseguirem desenvolver esse serviço ou produtos que vão trazer soluções. E quando a gente traz uma solução para uma dor, né, é inevitável que a pessoa vai usar, vai adquirir, vai participar disso. E se você, como investidor, além de você poder colocar, investir, né, usar, você vai ganhar dinheiro sobre isso também. Né? Então, nós estamos falando de negócios. Até porque essa startup não necessariamente vai ofertar serviço só para ti. Não. Pode ser que uma quantidade X de provedores vão estar investindo na mesma startup, né? E a gente vai conseguir fomentar essa startup a ter um crescimento exponencial ainda mais rápido. Então, o seu equity, o valor que você vai apostar nessa empresa vai se multiplicar também muito mais rápido. Sim, é infinitas possibilidades, né? Porque eu estava pensando aqui que pode ser que para a startup o provedor seja só um canal de venda, dependendo do modelo da startup. Eu tenho lá... Tem uma ideia boa aqui, ó. Que essa ideia é antiga já, cara. Quem me acompanha há bastante tempo, já falo ela assim há muito tempo. Tem filho, né? Quantos anos tem a filha? Eu tenho um de 22, um de 5 e uma de 4. Tá. A de 5? O de 5. O de 5. A de 4. Tá. A minha de 9, quando chegou aos 7,
tivemos problemas tecnológicos digitais. Aprendeu a ler, Google, dúvidas e caiu nos sites que não deveria cair. Cara, eu nem lembro como que a gente descobriu isso. Foi alguém que pegou o celular e falou assim, conversa com ela aqui, estão vendo coisas que não é para ver. Aí fizemos o trabalho, né? Conversamos, né? O papel de pai. E ainda foi o menos mal, porque foi ela buscando a curiosidade, né? Criança, né? E tentando entender algumas questões da vida. Mas poderia ter sido um maníaco que entrou em contato no direct e começou... que acontece. Então, uma coisa que eu venho me perguntando há muito tempo. Cadê os softwares de segurança digital? Como é que eu protejo... Como é que eu dou um celular para minha filha e protejo ela de ataques cibernéticos, de pessoas que não devem ou de sites que ela não deve acessar? Cadê? Né? Não, e se tem... Como configurar isso? Isso não é fácil para as pessoas. Se tem, exatamente. Não, Matheus, mas eu já conheço, não sei o que tem. Ué... é quase que inexequível. Eu não consigo configurar isso. Me diz uma pessoa que tem isso configurado, então. Não tem, cara. Não tem. Aí tu chega para um pai de família e tu acha que isso não é vendável? Totalmente. Tá louco, cara. Eu pagaria lá um bom dinheirinho, inclusive, para ter certeza que... Tá tudo bem. Tá tudo bem. Né? Então... eu sou fanático por inovação, quem me conhece, assim, é um mundo que eu adoro, mas eu realmente enxergo que num futuro não tão longo, nós vamos ter que ser especialistas em ajudar as pessoas a escolher o melhor serviço digital, a usar o serviço digital, como base vindo de telecom, né? Então, a evolução do telecom, eu ainda acho que o provedor... A base dele é conectividade. Garanto uma conectividade incrível e serviços de valor, né? E soluções, serviços digitais, podemos dizer assim. Ou serviços IoT, né? Por exemplo, câmera de segurança inteligente é um serviço IoT misturado com serviços digital. Em contrapartida, tu vai ter empresas de outros segmentos que a atividade principal talvez não seja a internet e eles vão usar a internet como uma atividade secundária, mas eles não vão ser especialistas em garantir para o cliente que ele vai ter uma conectividade boa na casa dele. E aí a gente vai ter que ter uma nova linha de vendedores, uma nova linha de instaladores, porque, né, num anti-channel vai chegar assim, não, cara, mas olha só, essa empresa te oferece isso, isso e aquilo, mas eles não te dão essas garantias que eu te dou. Então, vai ficar mais complexo o business mais pra frente, né? O jogo é pra ser jogado, né? Não vai mais ser assim, não, eu te dou um pouquinho mais de banda, eu te reduzo um pouquinho o preço, vai ser mais complexo. É que nem eu falo. Tu chega numa loja da Apple e fala que a câmera do Samsung é melhor, cara, o vendedor vai te dar uma aula do porquê que a câmera da Apple é melhor. E se tu for no outro lado, ele vai dar uma aula ao contrário. Né? Não, esquece. Porque eles foram treinados a mostrar todo o ecossistema, toda a solução, sempre tentando te trazer como cliente, né? Mas eu acho que é isso. Nigri, quem tiver dúvidas, quem quiser conversar contigo, qual que é o canal, por onde que o pessoal te encontra, como é que eles fazem para... Guilherme.nigri no Instagram. Vou deixar aqui embaixo, tá? Vou deixar o link aqui embaixo. Tem algum evento, alguma coisa nas próximas datas aí para o pessoal? Nós temos um podcast hoje ainda. Hoje não vai dar, né? Nós estamos iniciando uma jornada, né? A jornada Smart Provider do provedor inteligente, onde que a gente vai estar falando sobre... o direcionamento de vários pontos da empresa, porque também não adianta só o dono da empresa querer pivotar o negócio dele, sendo que a empresa é algo complexa, né? Tá. Então, assim, a gente tem vários departamentos dentro de uma empresa que você precisa, né, tá ajustando e mostrando os novos modelos de negócio, como que funciona para você caminhar para a nova economia, como a gente vai fazer que esse provedor tenha uma agilidade para ele não ficar para trás. Então, a gente vai fazer uma jornada, tá? Que é essa jornada Smart Provider, onde que a gente vai estar mostrando com alguns
profissionais de mercado, né? E essa jornada não é só para o empresário. A gente vai estar chamando os seus colaboradores para participar a cada tema específico. Então, se a gente for falar da parte comercial, a gente vai chamar o time comercial dele para participar também. E aí a gente vai fazer uma trilha para chegar até ao João Kepler. Ele vai finalizar mostrando o poder do equity, né? O poder do investimento em negócios que são inovadores e disruptivos. E eu acredito que vai ser uma jornada incrível, então eu convido quem quiser participar. Não tem custo algum, tá? Olha, não tem custo. Não tem custo. Legal. É realmente por conta da nossa preocupação com o mercado. Bacana. A gente quer movimentar o mercado. E você também está convidado a participar como mentor, né? Nós vamos, né, abrir ali um ponto de inovação, porque eu acho que não tem ninguém melhor para falar de inovação do que você. Valeu. Então, juntos vamos levar essas informações, vamos educar essa galera, porque, querendo ou não, nós estamos falando do Matheus da Fiber School, né? É a escola aí de tecnologia, de como fazer o provedor ser um provedor de sucesso. Né? Então, vamos junto nessa aí. Do lado de cá a gente está se preparando, tá? Eu até falo para as pessoas assim, eu deveria ser a pessoa que menos fala disso no mercado. Por quê? Olha o nome da minha empresa, cara. É Fiber School o nome da minha empresa, é Escola da Fibra Ótica. E como é que eu vou, né? De certa forma, eu tô falando... Tô mostrando pro mercado, cara, eu tenho uma escola de fibra ótica, mas eu sei que eu tenho que mudar a minha empresa para se o nível de consciência tá lá em cima. Eu não tenho medo que o mercado vai encerrar, porque ele não encerra, ele só se transforma, né? Então, possivelmente a própria Fiber School vai passar por grandes transformações nos próximos anos. A gente vem se preparando para ajudar os provedores na educação do time todo, né? Na faculdade corporativa a gente já tem bastante coisa nesse sentido, mas eu acho que é isso aí. Eu acho que a gente está caminhando para um mundo mais profissional e onde quem não conseguir resolver dor do cliente não tem cliente. Exato. Essa é boa, hein? Quem não conseguir resolver dor do cliente não tem cliente, né? Então não se trata mais só de... E quem oferecer. consegue resolver a dor do cliente não tem um cliente, tem um fã. É verdade, então, exatamente. Assim, é o brand da marca, né? Assim, é o fortalecimento da marca dele, é uma marca que está preocupado com o bem-estar do seu... O cara que chegar pro meu pai e oferecer o produto de câmera inteligente para minha avó, meu pai vende mais de 30, eu acho. É sobre isso. Certeza. Cara, vai ser tipo... vai divulgar. Vai divulgar. Vai ser a novidade. Divulgar, é novidade. Cara, e vai falar assim, ó, com a boca nas orelhas, porque é uma coisa diferente, é legal, que existe, né? Por que isso não tinha antes? Lembra como era legal fibra ótica, cara, no começo? Lembra como era legal, cara? Eu lembro de ter feito uma reunião em 2012, 2013, na segunda maior telecom do Paraná, tá? Assim, não era um provedor, não era uma mega telecom. E aí eu cheguei lá, e aí eles falaram assim, não, a galera não tá fazendo fibra ótica. Como não? Eu acabei de sair da MHNet, né? Eu tava trabalhando na Parks, daí eu fui visitar esse cliente. Eu, pessoalmente, instalei mais de 200 pontos de internet lá em 2012, 2011. E eles, não, sim, mas é a fibra até o poste. Não, meu amigo, é fibra dentro da casa do cliente. Não pode. Os caras não acreditavam, Nigri, que os provedores estavam fazendo fibra ótica. Tu chegava numa cidade falando de fibra ótica, fibra ótica? Fibra ótica mesmo? Eles achavam incrível, cara. Eles achavam assim, ó, nossa, que incrível. E eles vendiam pro provedor, tu não precisava nem comprar, cara. Tu ia puxando o cabo de fibra ótica, eles batiam nas tuas costas. O que tá fazendo? Internet de fibra ótica. Tá, pega o meu telefone, quando que chegar, tu já chega lá em casa e instalar. E por que era legal? Porque era novo. Não tinha. Era legal, né? Vai dizer que quando tu usou o ChatGPT a primeira vez, tu não falou pra todo mundo o ChatGPT. Legal, né? Ou quando o cara viu o óculos da Apple lá, cara. Eu mandei o óculos da Apple com uns 2, 3, comentei um monte de coisa nova. Então, marketeiramente falando, cara, ser humano sempre gostou de coisa nova. Sempre gostou de coisa nova. Sim, ainda mais quando a coisa nova, ela é boa. Né? Funciona. Funcionou. Quando não é boa, é paleta mexicana, cara.
funciona 1 ano, 2 e morre depois, né? Então, eu acho que... Eu concordo contigo essa questão do SVA, tá? A hora que o cara olhar a conta dele, link de internet, 32 mil, SVA, 70 mil, tá? Alguém compra o meu plano só porque eu tenho esse SVA? Não. Tá, então por que eu tenho esse... Por que eu tô gastando o dobro de internet com SVA se o SVA não é o que vende a internet, não é o cara que faz o cliente decidir o meu plano, entendeu? Tem um monte de gente chegando nesse ponto agora e aí a gente tem que reconstruir muita coisa para conseguir continuar crescendo, né? Eu acho que é isso, meu amigo. Alguma dica mais aí, alguma mensagem para o provedor final aí? Bom, mais é te agradecer mesmo por essa oportunidade que a gente está batendo esse papo e chamar o pessoal, né? Vamos pensar em novos modelos de negócio, vamos sair do que é muito tradicional, vamos para a nova economia, vamos ter uma visão da inovação, vamos fazer isso acontecer, porque é o momento... Esse evento com o João vai ser online? Esse evento vai ser online. Tá. Né? Vai ter vários... Começa dia 15, né? Com o João vai ser dia 1º de setembro. Tá? Com ele. Mas é interessante as pessoas participarem de toda a jornada. Para chegar no final entendendo. Exatamente, entendendo, porque cada aula faz sentido. Tá. É importante a anterior ter sido assistida e compreendida. E esse é o primeiro passo. Tá. Porque depois nós teremos outros passos, outras escaladas aí, até a gente chegar realmente no ponto que a gente quer. E aí a gente vai estar criando realmente também uma comunidade de provedores com a visão de inovação, com a visão de investimento em startups. E aí a gente vai criar realmente um clube, né, de empresas, de empreendedores que realmente quer fazer tudo muito diferente. Então, assim, eu sei que sempre vai ter aqueles que não querem mudar, tá acomodado, tudo bem, eles ficarem assim, mas, né, infelizmente para eles, mas a gente quer fazer diferente. A gente tem uma visão que dá para fazer muito melhor e fazer muito mais. Então, sangue revolucionário. Vamos que vamos. Bora. Então tá. Valeu, Guilherme. Muito obrigado pela presença aqui. Valeu, galera. Tamo junto. Gostou do podcast? Comenta aqui embaixo. Não gostou? Comenta aqui embaixo também. E não se esqueça de mandar aí quem que vocês querem que eu entreviste, sobre o que vocês querem que a gente fale aqui no nosso Fibercast. Valeu, tamo junto. Até a próxima.